Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza, este é o nosso podcast Educação Eleitoral. Este é o nosso episódio de número 28 e hoje vamos falar sobre o poder de polícia na propaganda eleitoral, gente. A gente vai abordar um pouquinho sobre o poder de polícia na propaganda eleitoral, tão importante para a gente nas próximas eleições, de 2024, eleições municipais, e também para quem vai prestar o nosso concurso unificado, tá bom? Então vamos lá, gente. O poder de polícia, ele tem fundamento legal nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei das Eleições, e pode ser conceituado, de acordo com a doutrina de Agra, como a faculdade de que dispõe a administração pública para regular, impondo condições para o uso de bens, atividades e direitos em benefício da coletividade ou na consecução dos interesses estatais. Luciana Costa, em entendimento específico sobre o poder de polícia do juiz eleitoral, indica que este tem por finalidade precípua prevenir, obstar, paralisar atividades nocivas aos interesses públicos, evitar a divulgação de propaganda eleitoral em desarmonia com a legislação eleitoral. Perfeito, gente? Então a gente tem o seguinte: no poder de polícia, os magistrados e as magistradas eleitorais atuam independentemente de provocação. Esse poder de polícia é exercido exclusivamente pelos juízes e juízas eleitorais nos municípios e pelos juízes e juízas designados pelos TREs, sem prejuízo do direito de representação do MP e dos demais interessados. Isso quer dizer, gente, que servidor da Justiça Eleitoral não tem poder de polícia, O poder de polícia é dos magistrados e magistradas eleitorais, tá bom, gente? O poder de polícia restringe-se à tomada de providências necessárias para inibir as práticas ilegais, vedada, no entanto, a censura prévia sobre o teor de programas a serem exibidos na TV, no rádio ou na internet. Isso quer dizer que os juízes e juízas eleitorais não têm a legitimidade para instaurar de ofício, procedimento judicial para apuração de condutas que possam resultar sanções pela veiculação de conteúdo em desacordo com a norma eleitoral, tá? Vou explicar isso aqui melhor. Estas condutas que implicam sanções, elas devem ter caráter jurisdicional e obedecer ao devido processo legal. Esse entendimento é tão importante que ele foi sumulado pelo TSE na súmula de número 18, que diz o seguinte: conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, ou seja, por provocação própria, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei 9504 de 97, a nossa Lei das Eleições. Tá bom, gente? Então, embora o poder de polícia seja um poder bem forte, bem poderoso, assim, você impedir a propaganda irregular, o juiz não pode instaurar de ofício um procedimento que vai acarretar qualquer espécie de sanção ao candidato ou ao partido naquela situação, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá no finalzinho do nosso episódio. Vamos falar agora sobre poder de polícia na internet. Estabelece a resolução 23610 de 2019 que o juiz eleitoral, no uso de suas atribuições, ou seja, de poder de polícia, somente poderá determinar a imediata retirada do conteúdo da internet que, em sua forma ou meio de veiculação, esteja em desacordo com o disposto na norma. Então guarda essas duas palavrinhas aqui, forma ou meio de veiculação. Se a propaganda eleitoral na internet estiver em desacordo, de acordo com a forma ou meio de veiculação, o poder de polícia poderá ser exercido sobre essa propaganda, tá bom? No entanto, se a irregularidade na propaganda constatada na internet se referir ao teor da propaganda, não será admitido o uso do poder de polícia. Por que isso é importante, gente? Porque
nesse caso, o juiz eleitoral ele terá que receber alguma denúncia, algum procedimento referente ao teor da propaganda, né? Ele terá que encaminhar ao Ministério Público para o Ministério Público fazer a representação ali nos moldes do artigo 96 da Lei das Eleições, tá? Então não pode o juiz, de acordo com a súmula que a gente mencionou mais cedo, né? Instaurar de ofício o procedimento que possa implicar sanção, que é o caso dessa propaganda eleitoral na internet, quando o teor dela estiver em desacordo com a norma eleitoral, tá bom? Então, neste caso, o que o juiz pode fazer? Eu já adiantei aqui. O juiz poderá sim, no caso de receber informação ou notícia de irregularidade sobre o teor da propaganda na internet, deverá encaminhá-la, a denúncia ou a notícia ou a informação, encaminhá-la ao Ministério Público Eleitoral para que este órgão analise e, eventualmente, represente o candidato, o partido ou quem quer que seja por esta propaganda eleitoral irregular. 2 exemplozinhos práticos aqui que acontecem muito nas nossas zonas, né? Então, se o juiz tomar conhecimento de uma propaganda eleitoral na internet feita com impulsionamento irregular, né? Impulsionamento irregular é uma falha quanto à forma da veiculação da propaganda. Ele poderá determinar a imediata remoção do conteúdo. Um exemplo dessa irregularidade quanto ao impulsionamento: se ela não contiver lá quem contratou a propaganda, né, quem está impulsionando, o CNPJ de quem contratou, então, se houver essas irregularidades quanto à forma da propaganda, o juiz pode determinar a remoção usando o seu poder de polícia, tá bom? Por outro lado, se o juiz tomar conhecimento de propaganda eleitoral na internet em que um candidato ofende ao seu concorrente, isso se refere ao teor da propaganda, né? Deverá encaminhar notícia ao MP para eventual apuração. Tá bom, gente? Mais um ponto de destaque aqui para a gente finalizar. O mandado de segurança é a via jurisdicional cabível contra os atos comissivos e omissivos praticados pela juíza ou pelo juiz eleitoral no exercício do seu poder de polícia. O que isso quer dizer, gente? Então, se o juiz eleitoral cometeu um abuso ali, ele fez uma retirada de uma propaganda que estava regular, de acordo com a norma, o prejudicado pode impetrar ali o mandado de segurança para tentar reaver o seu direito de manter a propaganda regular, devidamente posicionada onde ela estava, né? Além disso, se o juiz cometer esse abuso no exercício de poder de polícia, ao restringir propaganda eleitoral regular, ele pode estar cometendo um crime, gente. O juiz pode estar cometendo um crime baseado no artigo 40 da Lei das Eleições, tá? Então, exercício abusivo do poder de polícia em restringindo propaganda eleitoral regular, pode sim fazer com que o juiz responda por um crime eleitoral elencado no artigo 40 da Lei das Eleições. Tá bom, gente? Esse é um assunto relativamente tranquilo, né? Ele não tem tanta incidência assim em prova, mas é bom que a gente saiba para que a gente não seja pego de surpresa, tá bom? No decorrer dos próximos episódios, vou continuar falando sobre propaganda eleitoral, que é um assunto importante para a gente, tá? E conto com vocês e qualquer dúvida, só me chamar lá no Instagram, tá bom, gente? Beijo grande, fica com Deus, excelente semana. Tchau, tchau.